muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontro Padrão Ouro. Hoje a gente vai ouvir o nosso convidado, o, é, o Flamínio Levi Neto, né? E eu vou contar um pouco da história do Flamínio. Eu o conheci lá no ITA, pois ele foi meu aluno, né? Eu, quando saí do ITA, em 73, fiquei como auxiliar de ensino da disciplina de termodinâmica dada pelo professor Pio Lobo, né, que era um itiano que tinha, desculpa, um indiano que dava a disciplina através de uma apostila. E aquela apostila era de uma dificuldade para todo mundo, né? E eu tive que ir depois de formado, eu ia para o auditor, para a biblioteca do ITA, pegava o Ratsopolos, toda a, a literatura que o Pio citava quando escreveu a apostila, para entender, poder entender um pouco mais o que ele pretendia. Mas foi aí que eu entendi o que era o processo reversível, processos ideais, né? A máquina térmica ideal, a primeira e a segunda lei, principalmente o conceito de entropia, tudo isso de um ponto de vista ideal, né? Se o mundo funcionasse sem aumento de entropia, nas velocidades que o Pio Lobo colocava nos processos ideais, de iterando os pezinhos para o pistão subir, depois colocando o pezinho sem fazer trabalho e o pistão descer, esses processos ideais, na velocidade né, idealizada, ela permitiria que não teríamos aumento de entropia no mundo. Seria uma coisa realmente maravilhosa. Mas a termodinâmica nos dá o quê? Limites, nos dá limites de atingir, e é extremamente importante para a gente lidar com engenharia, né? Uma maneira diferente de olhar a engenharia quando você entende bem o que é a termodinâmica. E o Levi, o Flamínio, conseguiu essa. Foi quem reconheceu, da turma 77, o único que lembrou que eu tinha dado aula para ele. Então, o Levi foi também que me levou a ter o contato com o Nobre, e a gente pôde, o Flamínio nos conduziu à palestra do Nobre, que nós tivemos na última sexta-feira. O Flamínio é professor da UFMI, da Universidade de Brasília, se aposentou lá, e diz que é filho filho, neto, bisneto de fazendeiro. Perguntei para ele se era isso mesmo, mas acho que, na verdade, ele hoje está na cidade. Tem só um enorme quintal para brincar com a natureza. Então, sem mais delongas, eu vou passar para o Flamínio, e um prazer enorme, e agradecer desde já a sua disposição para fazer a apresentação. Ok, Flamínio? Obrigado. Para você, então. Então, boa tarde a todos e a todas. Todos estão vendo bem? Bom, eu agradeço ao Paulo e ao Arnaldo pela oportunidade de falar sobre soluções integradas à natureza, o SIM, para as crises climática, hídrica e energética do Brasil. Deixei aqui o meu e-mail, se alguém tiver interesse no arquivo dessa apresentação. Bom, desde o Brasil colônia, se pratica uma agricultura aqui baseada em derrubada de florestas, em roçar com fogo
e fazer grandes monoculturas e pastos sem sequer colocar barreiras de vento. Hoje é sabido que, se você não tem barreiras de vento, 70% da água de irrigação ela evapora. E um sintoma dessa agricultura errada foi, que é muito emblemático, já no Segundo Império, foi quando começou a ter o ciclo do café no Rio de Janeiro, logo em seguida teve falta d'água na região. Então, era uma seca prolongada, crônica, e o Dom Pedro Dom Pedro II deu uma solução. Ele fez um amplo trabalho de reflorestamento, onde hoje é a Floresta da Tijuca. Esse trabalho durou mais de uma década, mas acabou com a crise hídrica. Então, é uma coisa para a gente lembrar nos dias de hoje, né? Hoje em dia, além da Mata Atlântica, o desmatamento avançou no Cerrado e na floresta amazônica, e o que aconteceu no Rio de Janeiro está acontecendo em várias regiões do Brasil. Uma pergunta básica para compreender melhor toda essa problemática é sobre o Nordeste. Então, aqueles ventos alísios que trazem umidade do oceano, eles incidem no Nordeste, só que lá a chuva avança 300 quilômetros e morre. O que tem de diferente na floresta amazônica? Basicamente, são três coisas. Primeiro, os aerossóis associados ao perfume das árvores, eles acendem e eles ajudam a nuclear gotas dentro das nuvens, e daí começa a chover. Número dois, quando chove numa floresta, a maior parte da água ela infiltra. Então, cria uma reserva de umidade, de água no lençol freático, e, além disso, minimiza minimiza escorrer água e as enchentes. E a terceira coisa é que, numa floresta, quando para de chover, as folhas transpiram, então isso aí joga a umidade para a atmosfera, e a chuva é reciclada. Então, a Amazônia ela recicla a sua própria chuva e permite que os ventos alísios empurrem esse corredor de umidade por cerca de 3.000 quilômetros até chegar na Cordilheira dos Andes. E o volume de vapor que vai para a atmosfera é impressionante. Chega até 20 bilhões de litros de água por dia. E isso é considerável, porque o próprio rio Amazonas ele joga no oceano 17 bilhões de litros d'água por dia, em média. Então, é um volume considerável. A Cordilheira dos Andes muda de direção, e isso enche de umidade desde Cuiabá até Buenos Aires e propicia a maior parte das chuvas nessa região. Então, se a pessoa começa a desmatar a floresta, você vai minimizando esses efeitos. Um outro serviço que a Amazônia prestava até poucas décadas atrás, ela absorvia o CO2 e incorporava carbono na forma de biomassa. Agora, quando a gente queima e derruba a floresta, nessas áreas devastadas ocorre o inverso. Então, a floresta começa a emitir CO2, então começa a colaborar com o efeito estufa, que é o que vem acontecendo recentemente. E isso pode ter desdobramentos que levem até um ciclo vicioso, porque com o aquecimento global, a superfície dos oceanos começa a absorver menos CO2. Bom, um outro personagem que foi contemporâneo do Dom Pedro II é o padre Cícero. Ele viveu 90 anos e, durante a vida dele, ele começou a observar o que estava acontecendo no Nordeste, que era similar ao que aconteceu no ciclo do café no Rio, no ciclo da cana no Nordeste. Então, ele escreveu uma série de preceitos para frear aquele negócio de derrubar as vegetações nativas. Vamos colocar aqui apenas algumas frases
não derrube o mato, não toque fogo, deixe o mato protegendo a terra para que a água não a arraste e não se perca a sua riqueza. Se houver tempo, no final, a gente pode ler mais alguns preceitos do padre Cícero. Um outro ponto que é muito crítico são as práticas agrícolas que os imigrantes trouxeram da Europa de clima frio. Então, eles tentaram, a todo custo, fazer com que o solo tropical ficasse igual ao solo de clima temperado. E o solo tropical ele oferece a condição mais vantajosa às plantas em clima quente. As condições físicas e químicas do clima temperado, não. Na verdade, elas são prejudiciais, elas diminuem a produtividade. Então, a gente tem aqui para a gente começar a entender o porquê de certas coisas acontecem, uma tabela preparada pela agrônoma Ana Primavesi. Ela terminou o doutorado dela em 1948 na Universidade de Viena. Em seguida, ela veio para o Brasil, foi professora da Universidade Federal de Santa Maria e trabalhou dando consultoria sobre manejo ecológico de solo tropical por mais de 65 anos. Ela viveu 99 anos. Então, aqui, começando com essas diferenças, a primeira é a temperatura do solo. Então, aqui no tropical, é 25 graus, no temperado é menos da metade, 12 graus. A fertilidade do solo do temperado ela é baseada principalmente na riqueza mineral. Já aqui no tropical é diferente. Aqui a riqueza mineral é baixa, ela é compensada com um solo mais profundo, então é uma outra química. Com relação às chuvas, aqui as chuvas são mais intensas. Então, essas chuvas elas compactam o solo nu. Lá no temperado são mais suaves e uma parte delas é neve. A agregação do solo temperado é feita por íons de cálcio. A agregação é a formação de pequenas partículas, chamadas grumos, e elas têm muitos poros ao redor. Então, elas permitem que a água infiltre. A agregação, didaticamente, a gente podia chamar de fofice. É aquele solo grumoso que você pega na mão e ele escorre pelos dedos. Aqui, como tem chuvas mais intensas, para proteger o solo, porque o solo desagregado ele acaba compactando. Então, para proteger o solo, é um sistema mais forte, baseado em íons de alumínio e ferro. O pH no temperado é praticamente neutro, aqui é mais ácido, e se a gente quer forçar o pH a subir, baseado em calagem, a calagem ela inibe os íons de alumínio. Então, se você exagerar na correção do pH, você acaba fazendo com que o solo fique mais compactado. Agora, os micro-organismos, a fertilidade do solo tropical é principalmente baseada neles, e aqui a concentração chega a ser 10 vezes maior do que no temperado. E esses micro-organismos são a vida do solo, eles reciclam a matéria orgânica, como a temperatura aqui é maior, eles se decompõem rapidamente, e muitos nutrientes vêm daí. É completamente diferente da Europa fria. Insolação aqui é muito forte. Um detalhe interessante, fazendo um parênteses, a fotossíntese nas folhas, ela tem uma certa analogia com os painéis fotovoltaicos. A partir de um patamar de temperatura, o rendimento cai. E esse divisor de águas na fotossíntese é quando a temperatura chega a 32 graus. Lá na Europa não tem esse problema, porque a insolação é bem mais fraca. A evaporação de água aqui ocorre principalmente por aquecimento do solo e lá principalmente através da vegetação. Então, a condição ideal do solo tropical é que ele seja protegido do calor e da chuva.
senão ele acaba compactando, ele acaba se transformando num tijolo. Lá no temperado, não, ele tem que ser limpo para captar calor. Finalmente, o revolvimento do solo. Lá, logo depois quando inicia a primavera, o solo mais profundo está congelado, então eles fazem uma aração profunda para trazer aquilo para a superfície, para descongelar. Aqui não, aqui a aração tem que ser mínima, senão você até libera CO2. Agora tem um outro efeito que é planetário, que são as células de Hadley. Então, aqui esse fenômeno acontece principalmente na primavera e no outono. Então, perto do Equador, é uma região mais energética, existe uma ascensão de ar úmido e quente. Ele acende e depois uma parte desse ar vai para o norte, outra para o sul, e nessa trajetória ele vai ficando cada vez mais seco e mais frio. Então, nas latitudes médias, com o aumento da densidade, essa massa de ar incide e ela fomenta a formação de desertos. Tanto é que, se a gente olhar no norte, tem deserto no sul da Califórnia, no Saara, no Gobi. E se a gente olhar aqui na faixa de latitude do sul, tem megas deserto na Austrália, tem mais 2 no sul da África, do lado de lá da Cordilheira dos Andes, o Atacama. Existe uma exceção aqui, que é esse quadrilátero, chamado de Afortunado. Então, aqui, devido à presença, à atuação dos rios voadores, aqui é uma região ainda úmida que chove. E nesse quadrilátero está 70% do PIB da América Latina. Então, é um contrassenso a gente continuar desmatando e enfraquecendo esse mecanismo. Esses rios voadores, tecnicamente, eles são chamados de jatos de baixo nível. Então, a gente vê aqui que eles irrigam o centro-oeste, o sudeste, o sul. Então, o nordeste fica meio de escanteio, por isso que é tão seco. Um outro mecanismo de chuva são as frentes frias que vêm do sul, mas, em geral, elas já chegam fracas no nordeste. Então, tudo isso contribui para ser um clima seco, que é a savana. Depois, o outro extremo, que é a floresta úmida, é a Amazônia, e o cerrado é o intermediário, que é Agora, com os desmatamentos atuais, nós estamos savanizando a Amazônia, catingando o cerrado. E nesse ritmo, de acordo com o pessoal lá da USP, o Paulo Artacho, por exemplo, esse processo vai se tornar irreversível já a partir de 2030. Um detalhe, falando mais agora do Cerrado, é que várias nascentes do São Francisco e do Paraná, onde tem grandes hidrelétricas, elas se originam no Cerrado, que é uma região mais alta, no Planalto Central, e essa água do subsolo ela se distribui para várias bacias, inclusive do Tocantins e do Araguaia, e abastece também o aquífero Guarani. Aqui é uma árvore típica do Cerrado, né? As árvores normais, a relação da altura da árvore com a profundidade das raízes é de 1:1. No Cerrado, não, é de 2:1. As raízes são bem mais profundas. Isso ocorre devido a uma ciclagem anual. Durante 40 milhões de anos, a gente tem 6 meses de estiagem, 6 meses de verão chuvoso. Então, essas raízes ajudam a água a descer, a infiltrar, e cria uma reserva estratégica. Então, quando chega o inverno seco, as folhas transpiram e equilibram a umidade da atmosfera. Agora, se você vai derrubando as árvores nativas em pasto e monocultura, o que acontece é que a água escorre. Então, ela vai provocar enchentes. Então, fazendo uma síntese, o manejo inadequado desses biomas tropicais, além de diminuir o rendimento da agricultura, ele compacta o solo, ele diminui a infiltração das chuvas,
Ele aumenta as enchentes, aumenta a emissão de CO2, agrava a crise hídrica e baixa o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Desde 2001, daquele apagão, não houve uma recuperação, houve só uma substituição de hidroelétrica para termoelétrica. E o nível do lençol freático também baixa. Agora, uma coisa que é muito interessante, se a gente observar a história das florestas tropicais, sem nenhum NPK e zero de calagem, há milênios essa floresta produz 5 vezes mais biomassa do que as temperadas. Elas também produzem mais oxigênio. Então, é um grande engano a gente achar que o solo tropical é inferior ao de clima temperado. Então, um exemplo muito dramático é que com a temperatura acima de 32 graus, o rendimento da fotossíntese diminui, então diminui a nutrição iônica das raízes. Isso provoca o que se chama de seca fisiológica. Se você tiver uma concentração na umidade do solo de íons, de minerais, maior do que nas raízes, por osmose, a água sai da raiz e vai para o solo. Então, a planta passa a ter essa seca. E a pressão osmótica é proporcional à temperatura. Por isso que ela não é considerada na Europa. Então, a gente tem que fazer uma grande atualização aqui no solo tropical. Adicionalmente, quando a chuva escorre num solo tropical sem cobertura, sem vegetais, ela também leva embora nutrientes, assoreia rios, provoca enchentes, etc. Outro aspecto, os pastos, quando eles são abertos em queimadas de florestas tropicais úmidas, né, que é a Amazônia, eles acabam, a médio prazo, compactando a terra, eles absorvem mais calor, então eles se transformam em verdadeiros berçários de desertos. E eles têm vida útil limitada. Tanto é que no Brasil existe uma área equivalente a todo o estado de São Paulo de terras degradadas, que são ex-pastos e ex-monoculturas que foram abandonadas. Isso daqui é um estudo que foi feito na Engenharia Florestal da UNB, foi baseado em 125 estações meteorológicas. Então, ano a ano, eles foram anotando as precipitações. Então, a gente vê aqui que a amplitude é muito grande, né? E se a gente unir esses pontos com retas e tirar uma média, de 77 a 2010, houve uma diminuição das chuvas de 8,4%. Agora, o que é tremendamente mais preocupante é que a vazão média dos rios das regiões ela baixou em 12%. Então, está chovendo menos e o pouco que chove está escorrendo mais. Então, os lençóis freáticos estão sendo menos abastecidos. As nascentes estão diminuindo a vazão. Isso repercute na vazão dos rios. Um detalhe é que aquele solo grumoso que infiltra a água, ele tem uma boa compactação, ele chega a absorver 400 milímetros de chuva em 1 hora. Não provoca enchente. Já um solo compactado, ele só absorve de 4 a 7 milímetros em 1 hora. Então, você vê, é uma diferença de até 100 vezes na absorção de água. Agora, uma figura que pode sintetizar muita coisa que a gente já falou é a questão da aração. Então, o solo tropical ele tem uma camada de solo fofo e vivo de até 30 centímetros. Depois, a segunda camada é solo duro e morto, cheio de torrões, e mais abaixo tem o solo inerte. Se você fizer uma aração profunda, tipo Europa fria, você joga esses torrões lá para cima, esses torrões ele não têm proteção, eles não são agregados. A chuva vai transformando isso em solo compactado. Então, após 4 meses, principalmente com as chuvas, com o maior calor, acaba transformando essa camada em solo morto, que é aquele tijolo que a gente mencionou. Então, aqui no solo tropical, a aração tem que ser muito rasa. Ela tem que remover o mínimo daqueles torrões.
e depois você passa um subsolador, numa profundidade baixa. Então, esses torrões eles se dissolvem e você acaba, após 4 meses, aumentando aqui a camada de solo vivo e esse que infiltra a água, que ele é grumoso. Agora, nós falamos de uma série de problemas, né? Nós vamos começar a falar das soluções. Então, o primeiro sim é o que eles chamam de sistema agroflorestal, ou simplesmente agroflorestas. A gente tem aqui um mapa da Bahia, e essas fazendas que vão ser comentadas, elas tangenciam o semiárido baiano. E essas fazendas, elas são 100% orgânicas, elas já existem já há algumas décadas, e elas usam esses sistemas agroflorestais, ou SAFs, eles procuram equilibrar a produção e regeneração do solo dentro do mesmo ambiente. Então, você consorcia floresta com produção agrícola. Uma dessas fazendas produz castanha do Pará, pupunha, açaí, cacau, cupuaçu, e a outra banana e cacau, que são desidratados, e isso aumenta a vida de prateleira e depois exportados. Aqui a gente tem a pessoa que começou isso, né, em 1980, chama Ernest Goethe, também veio da Europa. Ele adquiriu essas duas fazendas, com um total de 410 hectares, e ela estava degradada e tinha apenas 4 nascentes. Depois de 30 anos aplicando os princípios da agricultura sintrópica, 14 nascentes ressurgiram. Então, atualmente, tem 18 nascentes nessas fazendas. E aqui é um exemplo típico de agrofloresta. Mesmo você tendo, às vezes, alguma sombra, aqui tem uma taioba, né, que nasceu no meio da floresta. E a gente vê que ela é bastante diversa. Como que funciona um SAF? O primeiro passo é a gente cobrir tudo com palha, porque não pode ter terra nua. O segundo passo é a adubação verde. Então, você usa feijão de porco, guandu, crotolária, labi-labi. Então, todas essas leguminosas, elas formam núcleos nas raízes que são ricos em nitrogênio. Então, do NPK já garante o N, são esses nódulos das raízes. Essas agroflorestas, eles constroem várias filas de cultivos orientadas aqui no sentido leste-oeste para minimizar a sombra. Então, isso daqui é típico uma receita para o cerrado. A gente nota aqui que a primeira e a quinta fila, elas têm até eucalipto, além de outras frutíferas. Agora, essas filas da segunda à quarta, parece uma horta e alguns cultivos um pouco mais baixos, né? Café, mandioca, milho. Agora a pessoa fala, pô, mas esses eucaliptos vão crescer, as copas vão ficar maiores e você vai acabar tendo sombra, né? Aí que vem os outros detalhes do SAF. Esses eucaliptos, eles estão constantemente podados. As frutíferas também, todo o resto de cultivo, é tudo podado e incorporado ao solo. E a raiz do eucalipto, que vai lá no fundo, lá ela pega o potássio e o fósforo. Então, você completa com o P e o K. Então, toda a matéria orgânica, todas as podas são incorporadas na produção. Isso gera muita matéria orgânica. Então, aqui a gente mostra o primeiro passo. Isso daqui foi um curso que eu participei como aluno. E aqui tem uma projeção ao longo do tempo de como vai evoluindo esse SAF. Então, aqui ele tem 4 meses, ele tem milho, já feijão, arroz produzindo e algumas outras hortaliças. Então, o produtor, ele começa a ter lucro desde o início, ele começa a vender os produtos. Aqui, 1 ano e meio depois, já tem umas frutas, né? Banana, mamão, abacaxi, e começa a ter raízes, e a produção vai ampliando. Aqui, já com 5 anos, você continua nessa proporção de produzir,
E você vai conciliando isso com a regeneração do solo, criando um clima, um microclima favorável. Isso acaba até aumentando os índices pluviométricos da região, porque essa floresta crescendo, ela também solta aqueles aerossóis. Depois você vai progredindo, aqui já tem 18 anos, já fixou muito carbono, né, nessa fase, e a produção só vai diversificando. E com 40 anos a gente tem uma floresta madura, e o que acontece é que a vida do solo, ela ressurge, ela fica plena, com muita atividade biológica, matéria orgânica. Esse solo é poroso, ele abastece o lençol freático, então você começa a subir as reservas de água. Isso cria chuva, etc. Nesses ambientes, além da diversidade de vegetal, você tem pássaros, abelhas e sapos. Uma outra receita de integrada na natureza, né, são os quebra-ventos. Então, se a gente olhar aqui no eixo X, é recomendado numa cultura comercial que você deixe 10 metros de barreira de vento. Por exemplo, se existir mata nativa, esses 10 metros você não derruba. Depois você vai ter 30 metros do seu cultivo, seja ele pasto ou monocultura. Depois, mais 10 metros de barreira. Se não tiver mata nativa, você pode fazer um SAF, você pode ter bastante guandu, que cresce mais alto. E o detalhe é que essas barreiras, elas retêm umidade, elas têm biodiversidade. Lembrando de novo, né, quando não tem barreira de vento, até uma leve brisa faz evaporar até 70% da água irrigada, porque a rugosidade aerodinâmica é muito baixa e a brisa leva embora, evapora a água de irrigação. E dentro dessas barreiras de vento, você tem predadores das pragas. E você tem sapo, você tem pássaros, você tem abelhas. As abelhas ajudam a polinização. Então, você precisa de muito menos agrotóxicos. Então, mesmo passando de 100% para só 75% de cultura comercial, a produção acaba sendo maior, porque tem um efeito sinergístico de toda a biodiversidade. Agora, aqui, falando agora em gases de efeito estufa, né, o GEE, isso daqui foi um estudo que publicou na Science. Então, eles quantificaram a pegada ecológica de uma certa porção de alimentos de diferentes naturezas. Então, é uma mesma porção variando. E o campeão aqui em gás de efeito estufa, 15 quilos de GE, é justamente a carne vermelha. Agora, quando a gente passa aqui para carneiro, camarão de cativeiro, peixe de cativeiro, porco, frango, vai diminuindo a pegada ecológica de uma forma assim, significativa. A gente chega aqui na cerveja, né? Detalhe é que esse estudo vai ter que ser refeito. Ele tem que incluir aqui o vinho do Paulo também. Descendo mais, a gente tem os ovos, e aqui a gente chegou no queijo de soja, no tofu. Então, o tofu é uma fonte de proteína que não tem nem carboidrato, nem gordura saturada. Então, ela é muito boa para o coração e ela também previne a diabetes. Outras fontes de baixo impacto na ecologia são os feijões, as nozes. Eu sou vegetariano já há 44 anos e nesses 44 anos a minha base de proteína é tofu, feijão, lentilha e nozes. Um outro estudo um pouco mais recente, esse daqui é de 2022, são pesquisadores de Berkeley e Stanford. Um é especialista em modelos climáticos e outro em biologia do solo. Então, eles fizeram esse estudo, a seguinte simulação. Vamos supor que, ao longo de 15 anos, a pecuária vai ser desativada.
Então, ano a ano, eles vão substituindo proteína animal por proteína vegetal. Isso daí, você, dentro da você tem pecuária, agricultura, dentro da agropecuária, uns 30% da área para pecuária. Então, eles vão restaurando essa vegetação nativa nesses 30% da agropecuária, que é só a pecuária. E nessa atividade, depois de 15 anos, eles estimam, né, que você pode compensar 68% das emissões de CO2 até 2050. Então, isso daqui tem um gráfico aqui, você diminui a emissão de CO2, entra num patamar que vai lá até 2050 e depois volta a subir. Um outro detalhe é que essa agrofloresta ela poderia reter até 800 gigatoneladas de CO2 na forma de biomassa. Aqui a gente tem esse gráfico pequeno aqui na direita, eles são o ppm de CO2 na atmosfera. Então, antes da Revolução Industrial era 280, atualmente subiu para 420, e se nada for feito na tendência atual, a gente vai chegar aqui a 600 ppm de CO2 na atmosfera em 2100. Então, aqui, por volta de 2080, 550, praticamente o dobro do que na época da Revolução Industrial. Aqui a gente tem um gráfico mais ilustrativo. Eles transformaram o aquecimento global num fluxo de calor equivalente que tem um número aqui. Então, na tendência atual, esse calor vai subindo. Agora, se você fizer esse trabalho, você elimina CO2, porque o arroto e o pum do boi tem CO2, desculpa, tem metano, você elimina o CO2, tem o óxido de nitrogênio também. E o principal efeito aqui é quando você vai substituindo o pasto por agrofloresta, ou seja lá o que for, essa biomassa que vai crescendo, ela vai absorvendo CO2. Então, essa área verde aqui. Então, se essa proposta for feita, a curva do calor que vai ser seguida é essa pontilhada aqui de baixo. Então, a gente ganha um atraso, um delay no tempo de cerca de 40 anos. Você estabiliza a evolução do CO2 na atmosfera. Um detalhe interessante é que, se a pessoa tirar toda a proteína animal e virar vegana, o, o Antônio Barro já comentou isso, né, o equilíbrio yin e yang, o, os alimentos eles também têm um equilíbrio yin e yang. Então, os alimentos mais yang, que dão pique para a pessoa trabalhar e ter energia, disposição, são justamente as carnes, os ovos, o sal. É o yang da alimentação. Agora, o extremo yin, que é o açúcar, o álcool, as frutas, eles deixam a pessoa mais contemplativa, mais zen, mais tranquila. E o equilíbrio perfeito do yin e yang é justamente nos cereais integrais. Agora, isso daria uma outra palestra, mas se a pessoa pensar em reduzir a carne, ela começa devagar, uma vez por semana, duas e tal, e eventualmente ela vai conversar com o nutricionista, e se ela tiver aceitar o que se ensina no Oriente há milhares de anos, ela vai tentar reequilibrar o tal do yin e yang. Então, isso daqui é uma continuação daquele estudo. Em termos mundiais, as emissões de CO2 equivalentes, o campeão aqui é o gado. Então, ele comparou o gado com búfalo, carneiro, bode, porco e aves, né? E no uso do solo também, o gado é o campeão. Então, se a pessoa minimiza o consumo de carne vermelha, ela está contribuindo com a ecologia, né? E um detalhe aí, levando a coisa mais para o lado da espiritualidade, as civilizações só serão totalmente sustentáveis quando elas mantiverem uma relação sadia com todas as outras formas de vida.
Então, tem o reino mineral, com a água, com o solo, tem o reino vegetal, tem o reino animal, e o reino humano é só um elo mais evoluído dessa cadeia. E a vida é uma manifestação sintrópica. Tudo que é vivo é organizado. Quando você mata um ser vivo, começa a entropia a aumentar, né? Aquilo ali vai apodrecer, etc. Então, se a gente explora a vida ilimitadamente, você vai gerar entropia de forma ilimitada também. Agora, isso daqui um sim número 3, né? Uma outra proposta. Existe um cálculo também que o vegetarianismo, se você tiver uma certa área de terra, essa área vai alimentar 5 vezes mais pessoas vegetarianas do que carnívoras. E, normalmente, os vegetarianos eles procuram alimento orgânico que são produzidos em locais onde tem biodiversidade. Então, não precisa ser vegetariano todos os dias da semana. 2 dias da semana você já está contribuindo. E você vai ter menos demanda por carne, menos demanda por pastos e monoculturas. Então, vai ter mais área para fazer sistemas agroflorestais, você começa a reverter o desmatamento, e quando você aumenta, volta a florestar, você começa a ter chuvas com mais regularidades, mais previsíveis, você vai precisar de menos irrigação mecanizada, e isso acaba tornando a agricultura natural mais barata e também mais nutritiva, né? Porque os sistemas agroflorestais, eles melhoram a vida do solo, melhoram a riqueza, a nutrição do solo, e um solo mais bem nutrido, ele gera vegetais mais saudáveis, e as pessoas que se alimentam também mais saudáveis. Então, você pode criar um ciclo regenerativo. E aqui no Brasil, há 500 anos, a gente está num ciclo degenerativo, né? De você derrubar, queimar, derrubar, derrubar, derrubar. Esse assunto de energias renováveis, eles também interessam aos filósofos. Então, aqui são citações de um filósofo. Eu coloquei aqui mais para a gente ver que não só os engenheiros estão preocupados com isso. Então, esse filósofo diz: a ciência terrestre sabe que a energia do Sol concentrada nas correntes oceânicas em quantidade suficiente para justificar a construção de usinas marinhas. Através delas, poderia ser gerada eletricidade para a produção de hidrogênio líquido, combustível líquido e não poluente. Essas usinas, além disso, provocariam artificialmente a ascensão de correntes aquáticas que tornariam a fertilizar as superfícies dos oceanos, que atualmente estão desvitalizadas, principalmente perto das praias. Então, essa frase foi dita em 1989. E na década de 80 já teve muitos experimentos, né? Fizeram usinas pilotos do que a gente chama OTEC, né? Que é o Ocean Thermal Energy Conversion. Então, esse final aqui da apresentação é mais para dizer que eu não falei da engenharia. Essas OTECs, elas têm uma grande vantagem se a gente comparar elas com a fotovoltaica e com a eólica. Na verdade, eles podem ser um bom complemento. O fator de carga delas é cerca de 70% a 80%. E ela se baseia quando existe um ΔT comparando a superfície dos oceanos com a temperatura lá de 1.000 graus mais profundo. Isso aqui ocorre Metros. principalmente nas latitudes, mais ou menos 20 graus, principalmente perto do Equador. Então, essa diferença de temperatura ela é estável ao longo do ano. Então, por exemplo, aqui na superfície, é comum a gente ter 25 graus. No Nordeste, às vezes, tem até um pouco mais, 26, 27. E lá no fundo tem menos 5 graus. Então, por exemplo, isso daqui é um tipo OTEC de ciclo fechado, usando amônia. Nessa temperatura próxima de 25 graus, a amônia evapora. Então, se ela passa num trocador de calor,
você vai gerar vapor e vai tocar uma turbina e vai produzir eletricidade. Depois, usando aquela água fria, você passa em outro trocador de calor para condensar, e daí você fecha o ciclo e começa a produção de energia. Agora, tem as partes que são críticas, né? O rendimento disso é em torno de 3, 4%. É metade do rendimento de Carnot. Segue mais o rendimento de Rankine. Isso daqui também é muito caro. Como o rendimento é muito baixo, essas OTECs elas têm que ser gigantescas. Tem que ter uma escala muito grande. Agora, por outro lado, elas têm uma vantagem. Essa água profunda ela é muito mais rica e preservada, então esses nutrientes que vêm lá da profundidade do oceano, eles acabam revitalizando a água de superfície. Então, isso daqui foi colocado mais para os senhores que até entendem mais de energia renovável do que eu, criticar essa possibilidade, que eu acho que é muito interessante, porque hoje em dia está se falando muito em hidrogênio verde. E uma das limitações dessas OTECs é que elas ficam um pouco afastadas da costa. Mas você poderia produzir hidrogênio verde a 2, 3 quilômetros da costa. Inclusive, é mais seguro, né? Porque o hidrogênio, se entrar em combustão, é catastrófico. Bom, então, chegando aqui no final, isso daqui é uma transparência que o Lapa me deu de presente, e ela é muito boa porque ela sintetiza tudo. Então, a gente tem aqui a esfera da direita, é a nossa necessidade anual de energia, e as outras esferas, todas maiores, então a gente tem energia eólica, biomassa, as hidrelétricas, essas duas aqui dependem da chuva, então elas vão depender do solo que permite que a água infiltre, a geotérmica é a maior de todas, que é a solar. Sobre esse assunto, eu publiquei um livro em 2019, então, se alguém tiver algum interesse, eu deixei aqui uns contatos, eu poderia depois, a gente poderia conversar a respeito. Bom, não sei se ainda tiver algum tempinho. Bom, Flamínio, agradeço então pela palestra e eu vou pedir aos colegas que quiserem fazer perguntas, por favor, use o procedimento normal de levantar a mão. Eu vou começar a perguntar Vou reproduzir aqui uma pergunta do chat, tá? Então, o Loreno Silveira pediu para você, Flamínio, contar mais sobre sua biografia e como chegou a se interessar por esses temas que você apresentou hoje. Bom, quando eu era adolescente, acho que eu tinha uns 16 anos, eu assisti umas palestras de uma senhora, aquela Rosa Cruz, e ela falou muito para mim de macrobiótica. Eu não sei anteriormente eu tive professores de karatê que eram japoneses. Então eu comecei desde de 13, 14 anos a ter muito contato com orientais, seja no karatê e depois com essa senhora que era macrobiótica. E eu posso ser sincero, aquela comida do H13 era tão ruim que quando eu terminei o item eu queria melhorar a minha alimentação. E, por coincidência, um dia eu fui telefonar naquela cabine lá do hotel de trânsito. Naquela época, a gente, para fazer interurbano, você ia na cabine e discava para alguém. O dia que eu entrei na cabine, eu tinha me formado há poucos meses, eu vi um cartaz assim, restaurante macrobiótico em São José dos Campos, tal, tal, tal. E daí eu entrei lá e fiz amizade com teosofista, com Rosa Cruz, e lá todo mundo era vegetariano. Então eu entrei nesse negócio. Entrou para valer, então. O meu avô ainda, ainda era estava bem idoso, mas ainda era vivo. O meu pai teve que virar fazendeiro no fim da vida.
E eu me entusiasmei, né? Quando a pessoa come muito vegetal, ela acaba se ligando muito no solo, né? Muito bem, Bom, Flamínio. Eu também havia colocado aí para os colegas, depois da palestra do Nobre, que o Nobre está fazendo uma proposta de criação de um ITA da Amazônia. é, Essa proposta do Nobre vai ser, ele nos informou que no dia 13 de julho, pela manhã, vai ser lançado o pré-estudo da viabilidade desse Instituto de Tecnologia, o ITA da Amazônia, o ITAM. Então, acho que um bom momento também a gente pensar vamos dizer, quais as linhas, né, que a gente poderia ter de importância para a formação de um iteano da Amazônia, né? Quais as é. engenharias que a gente poderia pensar para ter como disciplinas, para ter como linhas, né? Assim como a gente tem aeronáutica, eletrônica, a, a informática, a computação, né, no ITA, como seriam as engenharias desse Instituto da Amazônia, esse Instituto Tecnológico da Amazônia. O que você acha, Flamínio? Bom, na UNB existe engenharia florestal. Inclusive, eu tenho muitos amigos lá. É E, uma delas, né? Agora, na UNB, antigamente, a agronomia era chamada engenharia agronômica também. uhum, Então, tem alguma coisa. Eu lembrei também que o próprio mestrado do Carlos Nobre, lá no INPE, ele teve disciplinas sobre climatologia, meteorologia. que poderiam fazer parte de um currículo básico, fundamental, isso? Eu acho que o currículo fundamental do ITA ele tem muita matemática, né? Na Inglaterra, já na década de 80, no primeiro semestre, eles já ensinavam muito esses MATLAB, esses programas, então eles aceleravam as disciplinas da matemática, que o cara com MATLAB e coisa equivalente, ele aprende matemática mais rápido. Então, no ITA tem 8 semestres de matemática, né? A gente podia reduzir pela metade e colocar biologia, colocar nutrição vegetal, todas essas coisas da agronomia, da engenharia florestal. Correto. Acho que é uma reflexão É, que eu acho que os colegas do ITA, o Nobre está chamando os colegas itanos a refletirem sobre esse instituto lá da Amazônia, o ITA da Amazônia, né? é, Muito bem, eu vou abrir então a lista aqui das questões. Eu vou passar para a primeira pergunta, você responde então para blocos. cada um. O Armando Araújo, por favor. Obrigado. Família, eu fiquei, vamos dizer, bom, eu sou carnívoro. Adoro não só carne de vaca, mas principalmente carneiro. E fiquei um pouco, vamos dizer, surpreso com aquele slide que você colocou que compara não só a produção de CO2, mas também o uso de terreno, né? E que, para mim, ali, a parte de cattle é enorme, e, por exemplo, poultry é bem baixinho. Aquilo é qualitativo ou é quantitativo? Porque eu imagino que no mundo também existe, se come muita galinha, não só carne. Então, a minha pergunta qual é a base daquilo? É quantitativo ou é qualitativo? Ou seja, é porque a vaca é muito pior do que a galinha ou é porque tem mais vaca do que galinha? Eu acho que eles também levaram em conta, talvez, por peso, né? Então, como as vacas são maiores,
cada vaca deve equivaler a algumas dezenas de galinhas, né? Centenas. Agora, Tá bom. Todos esses estudos agora têm uma preocupação não. já da emissão do CO2 equivalente, né? Há cada vez mais estudos científicos para levantar o efeito do CO2 equivalente. Quero também lembrar que nós estamos aqui presente com um colega que é do BID, né? Ele é especialista em gerenciamento de risco, o Jonas Campino, e ele vai participar de uma próxima palestra sobre propostas de colocar as questões de você diminuir o CO2 emitido, né? E considerar isso na viabilidade dos empréstimos, ter como moeda de troca mundial para você conseguir mitigar os efeitos da emissão do CO2, né, que nós estamos tendo. Então, acho que hoje nós temos desafios para aprofundar, de certa maneira, os estudos já existentes e poder comer uma carninha, viu, Armando? Eu acho que... Mas agora, um outro fator é que a Vou ter quantidade que botar uma ave cada vez que comer um bife. Não, mas a quantidade de bovinos por hectare é muito baixa. São 2 ou 3 por hectare. Não, eu só fiz uma provocação, porque a apresentação, assim, em termos gerais, elas exigem um pouco da gente aprofundar com dados efetivos que possam chegar a uma conclusão, né, mais eficiente. Claro que essas soluções da floresta em pé, né, de uma economia de floresta em pé, que o Nobre está propondo, ela é muito rica nas possibilidades, né? E eu acho que é nessa direção que a gente vai trabalhar, respeitando o pessoal que faz a opção pela macrobiótica, por diminuir o veganismo do consumo de carne, mas também permitindo que, de vez em quando, a gente coma uma carninha, para quem gosta. Não, eu fui carnívoro. Até 23 anos eu comia carne. Ok, mas perfeito. Não estou sendo contra, muito pelo contrário. Acho que estão contribuindo bastante, mas vamos procurar analisar mais com dados, né? Com dados e com mais estudos para ter essa clareza. Acho que um dos papéis do ITA da Amazônia é aprofundar esses estudos para que a gente tenha uma economia de floresta em pé, mas tenha lá também produção animal, com produção vegetal, mas de uma forma equilibrada, não o que a gente tem hoje de floresta degradada, baseada em queima, né, que é um grande problema que ficou claro na proposta, na palestra do Nobre da última sexta-feira. A próxima pergunta é do Arnaldo. Muito bem, Flamínio. Antes da pergunta, deixa eu fazer 2 comentários. Acho que a questão do gado é porque é muito pouco confinamento. E frango e porco, quase tudo é confinado. Então, se você confinasse o gado, dava menos dor de consciência para a gente comer carne no fogo de chão. Sobre a energia alternativa das marés e ondas, também um rápido comentário. Eu tive a chance de visitar um laboratório de energia oceânica da União Europeia, que fica no norte da Escócia, onde era a principal produção de petróleo do Mar do Norte. E eles converteram os laboratórios para um laboratório específico destinado à energia dos oceanos, especialmente ondas. Então, todas as empresas europeias usam esse lugar como laboratório e desenvolveram dezenas de protótipos
para gerar energia elétrica a partir das ondas. E foi muito interessante, mas, assim como o OTEC, tecnicamente funcionam, mas o custo, o benefício, né, estudo de viabilidade, ainda não é viável, mas poderá ser. A minha pergunta é sobre a questão dos rios voadores, que você mencionou. Aquele quadrilátero no Brasil, que parece que talvez a pouca exceção comparada com Chile, Austrália, onde essas áreas são um deserto. Então, a pergunta é se já há evidências de desertificação nesse quadrilátero que comprometeria todo o centro-oeste brasileiro se esses rios voadores diminuem. Então, já há evidências disso? Infelizmente, sim. O oeste do Rio Grande do Sul está em processo de desertificação. Se a gente pegar o extremo oeste do Rio Grande do Sul já está desertificando. Então, isso daí é um fato já. Até que... Muito bem. Então, ainda nós temos poucas evidências, né, das mudanças climáticas. A gente nos preocupa, todos nós estamos sentindo as mudanças, né? As queimadas, as secas e as enchentes. Isso é tudo consequência desse movimento global da atmosfera e cuidado, a preocupação que vamos ter que ter para saber lidar com elas. Acho que o trabalho do Flamínio, o trabalho do Nobre tem mostrado que é necessário atuar atualmente para poder estar resolvendo ou mitigando ou encaminhando para soluções que a gente mal conhece, né? O Flamínio apresentou lá uma solução lá das florestas, né? Mas continua subindo, né? Não se resolve atrasar 40 anos, é uma meia solução, né? Exato. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que estar alerta e procurar, com a nossa inteligência, as soluções que permitam que a gente supere essa fase provocada por nós mesmos, pelo ser humano, né? Próxima pergunta é do Sérgio Salazar. Ok. Bom, parabéns, Flamínio, e muito boa noite aos amigos, aos colegas, legal revê-los. E eu queria aproveitar, até o Paulo inicialmente tinha imaginado de colocar a apresentação do Flamínio e a minha no mesmo dia, mas a gente depois descobriu que são assuntos muito, muito vastos aqui, que mexem muito com a gente, né? E não daria para juntar, e deu certo de abrir uma possibilidade de a gente fazer isso em separado. Mas tem uma conexão muito grande entre essa abordagem que o Flamínio está fazendo e a que eu fiz há 2 semanas atrás, trazendo para essa questão mais da nossa atitude, né? E exatamente quando se traz a questão de que como trabalhar um ITA da Amazônia, ou mesmo o ITA atual, né? Porque eu fui procurado por uma professora do ITA, Mônica Matsumoto. Puxa, Salazar, o que podemos oferecer aos nossos alunos em termos de disciplinas que possam trazer uma competência relacional das pessoas? Enfim, e aí a pergunta, Flamínio, que exatamente tem muito a ver com a sua história, porque tudo isso requer uma consciência social, uma consciência ambiental, que é um trabalho significativo. A gente vê a resistência que existe, e essa semana, né, o jornalista inglês e o indigenista brasileiro desapareceram ali porque são caçados, literalmente, como a gente viu. Então, como trabalhar essa consciência? Como é que você pode associar todo esse trabalho
trabalhar a consciência desses jovens que estão se formando, e nossa mesmo, para que a gente possa fazer essa conexão do que a gente, como indivíduos, precisamos trabalhar no desenvolvimento e ampliação da nossa consciência para poder realmente valorizar esses projetos, né? E até eu já tinha, acho que, mostrado a vocês alguns autores, para citar um deles, o Daniel Christian Wall, né, que tem trazido essa questão da design de culturas regenerativas, mas aqui ele aborda não só aquilo que a gente deve fazer para o ambiente, mas ele está trabalhando as culturas humanas mesmo, como nós estamos sendo agentes de mudança de cultura que possamos, ao final, privilegiar estas soluções que você está apresentando. Então, eu gostaria que você fizesse essa conexão. O Brasil é um país, assim, tem uma riqueza cultural muito grande. Então, aqui a gente teve várias imigrações, e teve imigração japonesa, bom, além de alemão, italiano, né? Os meus bisavós vieram da Alemanha, de Portugal, mas aqui a gente consegue conversar muito também com orientais. Então, esses países como a China, a Índia, o Japão, eles têm pensamentos, eles têm formas de pensar que ampliam a nossa consciência. Então, à medida que a gente vai convivendo com outras culturas, a gente vai abrindo outras portas, né? Então, por exemplo, na Índia, a porcentagem de vegetarianos é muito grande. Depois, na China, também, durante milênios, eles observavam muito a natureza. Então, a própria medicina deles, baseada no que eles chamam de teoria dos 5 elementos, eles começam a conectar a natureza com o ser humano, então eles vão vendo que tem uma unidade. Então, acho que você interagir com outras culturas, acho que é o primeiro passo. Porque os orientais, eles têm mais essa abertura para o espiritual. Então, eu acho que é justamente esse convívio, né? Ok, Flamínio, obrigado pela resposta. Agora eu vou passar para o José Chequim. Difícil, Chequim. Estou enferrujado. Isso, Paulo, check-in para os antigos, na época dos italianos, é check-in, mas mais recentemente eu simplifiquei. Bom, além dos parabéns para o Flamínio pela bela apresentação, gostei muito, quero dizer que eu estou quase me juntando ao seu time dos veganos. Não de 40 anos, bem mais recente, de 2 anos e poucos para cá. Eu ainda, uma vez por mês, vou num bom restaurante para comer um belo filé de carne, assim. Mas é o que eu limito. Hoje se admitem 3 motivos para, enfim, a redução grande do consumo de carne. O primeiro deles tem um pouco a ver, é um pouco emocional, tem um pouco a ver com o chamado bem-estar animal. O animal criado em condições para ir para o abate, são condições animalescas, né? Para muita gente que preza o bem-estar animal e, por isso, não come bicho por essa conta. Aliás, deixa eu até anotar aqui que minha netinha tem 5 anos de idade, ela há muito tempo nunca comeu carne, diz, eu não como coisa que tenha olho. E ninguém ensinou para ela simplesmente por compaixão. Então, esse é um motivo que move muita gente. O outro é o que foi falado aqui, o impacto ambiental. O impacto ambiental é, de fato, muito grande. E quando se fala do impacto ambiental, estamos falando do impacto na emissão de gases de efeito estufa, não só isso, mas por quilo de proteína produzida. E ele é, de fato, bastante grande, bastante importante. E mais ainda, o consumo aumentou muito. Se você pegar a proteína de origem animal, estava vendo no artigo agora mesmo aí, consumo per capita mais que dobrou de 60 e poucos para o dia de hoje, consumo de proteína animal. É uma mudança bastante grande. Se olharmos em quantidades, o volume, a tonelagem de carne de vaca passou de 25 milhões em 60 para 70 milhões.
quase triplicou. A de porco, de 25 para 125, quintuplicou. E a de frango, que é a pergunta do Armando, passou de 7 para 125 milhões de toneladas. Então, o frango é de longe o que mais cresceu nesse período todo. Depois, suíno e, finalmente, a carne de gado. E é o terceiro motivo que eu ia falar, o que me levou, no fundo, a ir por esse caminho aí do veganismo, é o impacto na saúde. Cada vez mais estudos mostram que uma dieta mais baseada em plantas, não necessariamente você proíbe, o veda, o consumo de produtos de origem animal, mas se recomenda muito a redução, porque o impacto na saúde dos produtos de origem animal não são bons. E por vários motivos, pelo volume de antibióticos e hormônios que é dado, pela forma como o animal é criado e é abatido, isso acaba produzindo consequências ruins para nosso organismo. Então, o que, no fundo, me decidiu a caminhar para esse lado aí do veganismo foi o impacto na saúde. E, olha, eu devo dizer que 2 anos e pouco eu abandonei medicação para colesterol, que eu tinha bastante alta, apesar de magro e sempre ter praticado esportes. Abandonei e eu consigo manter assim num nível excelente, sem precisar mais de medicações. Então, o que me motivou a me juntar aí ao time do Flamínio foi, essencialmente, essa razão, saúde no consumo animal. Claro, o impacto no meio ambiente também é absolutamente importante e vital. Mas parabéns, Flamínio, pela sua exposição. Eu queria só fazer um comentário. Quando teve a palestra do álcool, não sei se foi o Isaías ou Lima Verde, ele comentou que para produzir 1 quilo de proteína animal se gasta 5 quilos de proteína vegetal. Então, o que o José Sequim colocou é você ir direto ao ponto, né? Você vai direto na proteína. Um detalhe também é que o consumo de carne subiu muito quando começaram os freezers. Quando não tinha eletricidade, você tinha que matar o boi, e em poucos dias aquilo ali ficava putrefato. Na Europa não tinha essa facilidade, no Nordeste, de fazer carne de sol, né, de salgar. Então, essa trajetória de muito carnivorismo é coisa dos últimos 100 anos, eu acho, ou menos. Um detalhe também é que, de acordo com os cardiologistas, com os que estudam o negócio de câncer, até 2 dias por semana de carne vermelha não é problema do ponto de vista médico. Então, eu coloquei mais assim, é uma coisa banda larga. Mas é notório que muitas crianças hoje em dia estão nascendo, que já nasceram com a chave virada. Dizem que existe uma hierarquia espiritual que estimula e tal. E tem muita criança que nasce pronta e não quer comer carne, outras não querem comer leite. Um detalhe que eu me lembrei com a fala do Sequim é que, desde 1978 para cá, eu não sei mais o que é dor de cabeça. Eu nunca mais tive. Então, realmente, o impacto na saúde é grande. Bom, eu vou dar uma declaração já de outro lado. Não que... a minha direção é não deixar de comer uma carninha, né? E aí eu procuro a produção orgânica, com os cuidados de um tratamento adequado, sem antibiótico, o crescimento que evite, né, o frango feliz, a ideia de que você pode ter um tratamento adequado para os animais também, e de vida. Enfim, são escolhas, né? Eu não tenho problema de colesterol, também pode ser minha genética favorável. Enfim, eu não gostaria de que a gente pensasse numa situação assim do extremo, né? Vamos trazer mais para tentar, quem sabe, equilibrar melhor as coisas, né?
A próxima pergunta é do Antônio Barros. Boa noite a todos. Doutor Flamínio, muito obrigado. O senhor trouxe informações pelo seu tempo, pelo seu compartilhar, que para mim foram surpreendentes e muito relevantes para a formação do meu pensamento. Obrigado aos organizadores por propiciar esses momentos tão especiais que têm sido para a minha pessoa. Doutor Flamínio, eu gostaria de fazer 3 perguntas sobre 3 pontos. É possível? Sim. São coisas assim rápidas, eu imagino. Uma coisa que me deixou bastante chocado, né, foi a questão do triângulo afortunado e o risco que ele corre, né? Então, a pergunta que envolve, inclusive, o aquífero Guarani, a pergunta é a seguinte, em relação a esse primeiro tópico. Qual a perspectiva, a prospectiva, a previsão que os estudiosos fazem de esgotamento desse triângulo e do aquífero Guarani? Se existe alguma pesquisa e se existe alguma proposta de algo além, é claro, de parar o desmatamento, alguma coisa assim, porque isso envolve fenômenos que são gigantescos que poderia postergar esse fim, né? A segunda pergunta, quer dizer, a primeira em relação a esse do aquífero do triângulo, né? Quais ações poderiam ser feitas para retardar o processo de degradação desse triângulo tão relevante, né? A segunda pergunta tem a ver com a questão da... Tudo isso é consequência do que nós humanos estamos fazendo. Então, a gente, pela maneira de pensar, a gente entende que é uma questão de ética e moral da humanidade aplicada a 2 extremos. De um lado, o indivíduo, do lado, o coletivo. Nós vivemos uma fase em que o indivíduo é tão privilegiado, o ego é tão reforçado, o interesse e o desejo de curto prazo do ego, que ele sacrifica o coletivo e, no final, vai sacrificar-se a si próprio. É uma forma de enfermidade. O outro extremo é que o coletivo se torna tão dominante a partir de uma ideia que anula o individual. É outro extremismo que também destrói a humanidade. Então, o equilíbrio está no meio termo entre o indivíduo ter o livre exercício do seu livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, ele ter limites em que ele não comprometa a sobrevivência coletiva em tudo. E o parâmetro para isso é ética e moral. Então, nós vivemos numa época que ética e moral estão sendo desconstruídas, a sabedoria que todas as espécies têm, milenares, a que a humanidade também tem, está sendo destruída, e parece que hoje destruir e desconstruir é um objetivo, né? Só que não se tem uma avaliação, um entendimento do que é destruído quando se desconstrói, e nem uma proposta do que fazer em seguida. Então, parece que é a mudança por si só. Então, a pergunta é a seguinte: tudo isso que está acontecendo, que é exposto nessa questão, envolve uma questão ética e moral, e de um equilíbrio entre o interesse do individual e o interesse coletivo, balizado por uma proposta ética e moral que tem uma consciência que busca esse equilíbrio, né? Então, a pergunta o que o senhor pensa dessa visão, né? Se faria parte da busca das soluções para essas questões todas, climáticas, etc., um esforço, o senhor milita na universidade, um esforço para que os futuros profissionais tenham uma visão ética e moral equilibrada também, para que entendam que o seu sucesso profissional e a sua participação, seja como na parte acadêmica, seja na parte da indústria, do comércio, etc., teria que levar esses princípios, porque isso é um interesse coletivo que está em jogo. Essa pergunta, Antônio, obrigado. E a terceira pergunta, a última, em relação a essa questão da dieta, na medicina chinesa, eles dividem todos os fenômenos orgânicos em cinco elementos. O senhor mesmo mencionou, né, 5 movimentos, que seriam madeira, fogo, terra, metal e água. A madeira associada ao fígado, o fogo ao coração, a terra ao baixo pâncreas, o metal ao pulmão e a água ao rim. E nesse jogo de movimento, há uma dieta, porque medicina chinesa não é só acupuntura, tem uma dietoterapia chinesa também. Então, o yin e o yang vale para cada elemento. Então, eles não dão uma recomendação geral, eles dizem que o organismo humano ele tem uma constituição que pode ser privilegiar um desses elementos. Ok, Antônio, também, por favor, faça a questão. Por favor, desculpe, por favor. A pergunta é a seguinte: uma dietoterapia
que privilegia esse pensamento não qualificaria carne excessivamente como yang ou yin somente, mas num desses elementos que circunstancialmente poderia ser benéfica ou não, e constitucionalmente, dependendo do indivíduo, ele poderia ter necessidade de um elemento ou não. Seria essa a pergunta. Obrigado, o que você sabe dessas obrigado, ideias? então, obrigado. Tá. Flamínio. Bom, com relação à primeira pergunta, eu queria dar uma notícia muito interessante. O Carlos Nobre tem outros irmãos. Então, além do Wilson Nobre, que é da área social, o Antônio Donato Nobre é especialista em rios voadores. Essa ideia do quadrilátero afortunado é dele. Agora, o meu comentário é que depende, para você preservar esse quadrilátero, tem que interromper o desmatamento da Amazônia, porque a base dos rios voadores é a floresta amazônica, e trabalhando em parceria com o cerrado, porque o cerrado tem aquelas raízes enormes, então facilitam muito a água ir para o subsolo. E como a maioria do cerrado está no Planalto Central, né, que chega até 1.000 metros de altura, toda essa massa de água ela desce. Então, ela abastece o Rio Paraná, etc. Então, acho que para você manter esse quadrilátero afortunado, acho que é uma questão muito de conscientizar as pessoas. Porque se você tiver que irrigar o centro-oeste, o sudeste, o sul, quantos trilhões não vai custar isso? E a floresta amazônica faz isso de graça, né? Acho que é essa consciência de serviço ambiental. A gente não pode esquecer isso, que existe uma sabedoria na natureza que vai muito além do que nós, como humanos, o nosso raciocínio, podemos conceber. Agora, com relação à segunda pergunta, eu acho que a melhor resposta para isso é o ITA-M, essa questão de ética, moral, coletivo, ético e ego. Eu acho que as pessoas se informando, naturalmente, elas vão ter uma ética maior. Okay. Com relação à terceira pergunta, a impressão digital das pessoas é diferente para todo mundo. É um mero detalhe. Agora, a constituição da pessoa é algo muito mais profundo. Então, comer ou não carne é uma coisa extremamente individual, pessoal. Tem pessoa que precisa de carne. Se a pessoa tem um estilo de vida que demanda mais atividade, mais agressividade, no bom sentido, ela precisa de carne, porque a carne dá pique para trabalhar. Agora, quem trabalha na enxada ou é atleta vai precisar de muito mais. Agora, quem fica no ar-condicionado, no escritório, sai da casa, entra no carro, pega um elevador e depois faz o caminho inverso, essa pessoa não vai precisar de muita carne. Ok, obrigado. Vai fazer mal. Agora, com relação aos 5 elementos, eu gostaria de conversar depois, em particular, com você. Inclusive, eu deixei o meu e-mail no chat, tanto o José Chequim quanto o Antônio Barros. Eu gostaria de aproximar mais e continuar essa conversa. Muito bem, Flamínio, obrigado. O Loreno agora vai fazer a pergunta. Por favor, Loreno, se puder abrir a câmera e o microfone. Ok? Ok. Não, na verdade, em primeiro lugar, eu queria dar parabéns para o Flamínio também pela excelente apresentação. Aprendi bastante aí, Flamínio. Mas o meu comentário, ele segue bem na linha do que você estava respondendo para o Antônio. Meus filhos são engenheiros, os dois. Então, conversando com eles uma vez, nós somos todos carnívoros, claro, tá? Eu adoro uma bisteca, um filé, uma costela, sangrando, não abro mão. Mas o que eu ia comentar? Conversando com eles, o meu filho me deu exatamente essa explicação aí. Falou, olha, você é um cara que fica no ar-condicionado o dia todo. Para que você precisa de carne? Agora, você é um lenhador que tem que derrubar uma sequoia todo dia. Pô, você vai precisar pegar aquele machado, aquele troço pesa. Isso aí é um exercício físico grande. Agora, vamos pensar o contrário. Não, você vive lá
no Alasca ou na Groenlândia, você é um esquimó. Você não precisa de carne, você precisa de gordura. Eles comem uma gordura federal lá para combater o metabolismo reagir. Então, realmente depende. O ser humano tem essa coisa muito boa que ele se adaptou aos diversos espaços e tem uma alimentação ponderada. A gente, nessa época moderna, é que a gente está meio perdido e quer comer carne e ficar o dia todo sentado, né? Então, é isso que não está legal. Tá bom? É só isso que eu queria comentar. Os espiritualistas dizem que quando a gente derrama sangue, por karma, o sangue vai ser derramado. Então, se liga muito a matança de animais com as guerras. Para acabar com as guerras, tem que acabar com a matança. Bom, isso é fora da engenharia. É uma teoria. É uma teoria. Bom, muito bem. Eu vou abrir agora um espaço ao Jonas Campino. O Jonas, nós conhecemos o Jonas através do Arnaldo, né? O Arnaldo teve contato com o Jonas, convidou o Jonas para participar dessa nossa atividade aqui, desse nosso happy hour, né? Dessa nossa conversa, porque o Jonas tem uma proposta muito interessante de vincular as coisas, de facilitar o processo de que a gente caminhe na direção de mitigar os efeitos da emissão de gases de efeito estufa. Então, eu vou passar para o Jonas para ele falar falar um pouquinho sobre a proposta que ele tem e que depois nós vamos trazê-lo para discutir também com mais tempo sobre essa proposta. Por favor, Jonas. Muito obrigado, Paulo. Então, exatamente como o Paulo falou, eu conheço o Arnaldo de longa data, de colega aqui no BID, no Banco Interamericano em Washington, né? E bem, ele me colocou aqui em contato. E esse tema, né, de economia de uma floresta em pé é uma coisa que me interessa, assim, desde os tempos onde eu estudei economia do meio ambiente na University of Maryland, antes e depois de me formar com doutorado pela George Washington University. Mas, então, a ideia que eu gostaria de trazer é um pouco mais de como o lado financeiro poderia entrar nessas discussões, né? Claro que eu vejo que o grupo tem um grande conhecimento da parte de engenharia, da parte biológica, isso é uma coisa essencial. Mas essa ideia de trazer um pouco esse lado, talvez, de soluções que possam vir pelo lado de serviços e financeiro, né? Então, a ideia básica que eu acho que poderia ser explorada um pouco, e eu poderia tentar elaborar um pouco e buscar um pouco a opinião do grupo, né, em termos de sugestões, a ideia de fazer uso, por exemplo, de créditos de carbono, né, monetizá-los de uma forma que eles possam vir a servir como base de capital, né, para organismos tipo bancos de desenvolvimento, onde possam ser alavancados, né? E esse alavancamento, claro, traria empréstimos e divisas que potencialmente pode dar um salto até qualitativo de desenvolvimento, ou seja, dar um certo emprego, né, à floresta pelos seus serviços ambientais, mas em vez de simplesmente vender e repassar de um lado para o outro, travar isso daí como uma base de capital, né, de longo prazo, e poder alavancar sobre essa base de capital, né, divisas que renderiam muitas vezes, né, ou seja, uma coisa que é contínua, né? Então, essa é basicamente a ideia básica e entender, claro, a quantificação disso seria interessante. Então, aqui eu deixo essa ideia, se tiver alguma pergunta, estou disposto a responder agora. Okay. Obrigado, Jonas. Posso só fazer um comentário? Pode, claro. Esses sistemas agroflorestais, eles geram muito emprego. E
Se a pessoa fizer um sistema agroflorestal só para reflorestar, não se preocupar com alimentos, não demanda tanto. Agora, quando você quer consorciar produção de alimentos com floresta, essas pessoas têm que ser muito bem capacitadas e lá não vão entrar máquinas pesadas, é mão de obra mesmo. Então, a capacidade de gerar empregos é tremenda. Ok. Comentário. Ok, Flamínio. O Nobre também falou no arco de desmatamento que ocorre da expansão da fronteira agrícola brasileira como sendo um ponto importante para você atuar no reflorestamento, né? Essa mudança essa mudança de consciência que a gente está vendo já ocorrer em alguns setores do agronegócio, você pode estar vendo exemplos de reflorestamentos com agroflorestas, com diminuindo as florestas degradadas, né? As áreas degradadas, diminuindo essa pastagem degradada. A própria floresta, por si só, recupera numa floresta secundária, né? Isso, se você perceber a ligação, a valoração de preservação de carbono, que isso ocorre, os próprios proprietários vão perceber a diferença se houver uma, vamos dizer, valoração desta iniciativa do ponto de vista econômico, né? E é possível, então, começar a medir essa degradação e a emissão do CO2. Com isso, você vai mudar a economia futura, né? A Europa está muito propensa a essas iniciativas. As mudanças das fontes de energia pelas energias renováveis mostram que o caminho já está aí, ele está acontecendo, né? Então, associar essa atividade para que ela chegue na economia, para que ela dê vantagens econômicas, poderá causar uma mudança radical na maneira como a gente tem hoje a economia funcionando no mundo inteiro, né? E aí nós começarmos a mudar o padrão de produção dos alimentos no país, né? No país, no Brasil. O Brasil é um dos principais fornecedores de alimentos para o mundo. Agora, o modo como ele produz não é adequado para a situação que nós estamos tendo agora. E o processo de você considerar monetizar a proteção à fazenda, a emissão, diminuir a emissão de gás carbônico e de outros gases causadores do efeito estufa, poderá efetivamente trazer benefícios. E é importante, então, essa iniciativa que o Loreno está apresentando para a gente, porque você vai ter que trabalhar com empréstimo, certamente, para que isso ocorra. O Armando está com a mão levantada, eu vou passar para ele para apresentar as ideias dele. Paulo, sobre isso que você está levantando, eu me lembro que eu gosto muito de ver aquele Globo Rural, eu adoro ver aquele programa, e às vezes, uma vez eu me lembro, eu vi uma reportagem dele sobre a produção de milho, e mostrou a produção de milho, aqui, se não me engano é o Ohio, que sozinho produz mais milho do que todos os países do mundo. E apresentou uma fazenda lá, que era um casal de velhinhos, que sozinho fazia a produção na fazenda toda. Então, o que a gente está falando é o futuro, mas se você não mostrar, primeiro,
incentivar o interesse do camarada a fazer isso de uma maneira diferente e mostrar que isso traz proveitos para ele e também a mostrar exemplos de casos que funcionaram bem, é muito difícil da pessoa mudar. E vai ser o velhinho com aquela máquina automática com um outro carro atrás dele, comandado via satélite, ele tirando o milho e jogando para o carro que vinha sozinho, e a velha na cozinha fazendo o almoço dele, ele sozinho produzindo o trigo, o milho, que se fosse feito da maneira que o Flamínio colocou, ia empregar muito mais gente. Mas se a gente não tiver uma maneira de ter projetos pilotos e que demonstre a melhoria que isso traz e o incentivo, e também uma espécie de incentivo, pode ser financeiro ou não sei como, para o sujeito mudar para isso, é difícil. E um outro ponto que eu não estava aqui sexta-feira passada, infelizmente, mas depois o Arnaldo me mandou e vi a palestra do Nobre, e um dos pontos que eu até falei para o Arnaldo, que aquela ideia que ele colocou eu acho maravilhosa. Agora, vai necessitar também de fazer um plantel de pesquisadores para trabalhar naquilo. E hoje no Brasil, o dinheiro para a bolsa de estudo cada vez fica pior. Então, talvez pegar uns sem vergonha desses, que nem esse Musk que fica aí vendendo uma porção de besteira, esse outro que fica levando gente para passear no espaço, se eles não querem pegar um pouquinho desse dinheiro e dar, ou seja, fazer um contato com esses camaradas para eles se promoverem, tá bom, mas se promove também de uma maneira produtiva, fazendo um trust fund para financiar pesquisas ou pesquisadores nessa área. Bom, eram essas duas maluquices que eu queria falar. Muito bem, Armando. Flamínio? Na parte econômica, eu queria só chamar a atenção que adubo químico e esses venenos agrícolas, eles são muito caros. E por exemplo, a Suécia, eles já mediram o NPK da urina pura, humana, e é rica em NPK. Então, existe já uma forma de fazer fertilizante usando urina pura, inclusive a urina pura não tem patógenos, ela é inerte, que em poucos dias você tem fertilizante. Então, esse negócio lá dessa guerra, fala, não tem o NPK, né? Não tem o fósforo. Tem fósforo na urina. Agora, quando você mistura a urina com as fezes, dá um trabalho de cão, leva 3 meses para jogar cloro, para neutralizar aquilo tudo, para reciclar. Então, existem alternativas, assim, que essa dificuldade vai nos levar a outras facilidades. A urina pura é uma coisa, assim, preciosíssima, que nunca ninguém levou em conta. É só um parêntese também. Muito bem. A gente está acostumado, né, Flamínio, a trabalhar numa escala grande. Eu acho que você apresentou a solução da agrofloresta e com a adubação verde você consegue o nitrogênio e o próprio eucalipto puxaria da terra o nitrogênio e o fósforo. Né? O fósforo e o potássio. O fósforo e o potássio. Quer dizer, essas iniciativas elas têm que ser avaliadas com mais rigor, vamos dizer, para que a gente possa verificar a validade a partir de dados, né? A partir de dados. A agrofloresta já é um sucesso numa escala de alguns hectares, né? Que esse senhor que você apresentou, eu não me lembro o nome dele. É o Ernest Goethe. Isso. Ele tem casos e exemplos, é só procurar na internet que você vai ver exemplos e mais exemplos de agroflorestas funcionando. Isso já é utilizado, estudado em algumas faculdades de agronomia do sul aqui do país e aplicado. Você tem essa iniciativa sendo realizada. Então, eu acho que nós estamos no começo de encontrar soluções mais perenes
né, que dependam menos dos recursos, vamos dizer, que se esgotem da terra. E a gente tem que lembrar que os recursos minerais, uma hora acabam, que nem o petróleo, que vai também, uma hora vai acabar. E você tem, em processos regenerativos, de uma economia circular, de reaproveitamento, de reuso, de reciclagem, possibilidades infinitas de manter a situação atual e para as próximas gerações. Então, acho que as nossas possibilidades estão só começando. Os desafios nossos estão aí, porque talvez a gente não tenha tempo, né, de fazer essa mudança tão necessária para que as próximas gerações permaneçam e possam usufruir das vantagens que nós já tivemos. Eu ainda tenho tempo, eu vou passar para mais uma pessoa que está com a mão levantada, que é o Antônio Barros. Não quero abusar da paciência de vocês, é que eu fico entusiasmado com os temas. Me perdoe, organizador, por ter passado um pouco do limite. Como foi aberta a possibilidade de fazer uma pergunta para o doutor Jonas Campino, a pergunta é a seguinte: eu fiquei muito assim impactado por saber que 70% do PIB da América Latina está nesse quadrilátero afortunado, né? Então, essa questão climática agora afeta também interesses diretos financeiros, né? Então, a pergunta é a seguinte: na sua opinião, como um profissional da área de finanças, como o senhor vê a possibilidade de que essa informação possa alavancar o interesse da área financeira por projetos de preservação, de contenção desse risco? Campino, por favor, pode responder? Bem, eu vou dar a minha opinião geral, eu não sou grande conhecedor aí de como isso está impactando o Brasil, mas de um modo geral existe um esforço muito grande, né, da parte financeira, do setor financeiro, de começar a incorporar métricas de risco climático, né, existe um esforço todo aí associado com as medidas de Paris, né. Agora, a nível individual, é claro, isso vai ter um impacto. O mercado financeiro vai começar a tentar precificar tudo isso, né? E tem esforços, acho que nesse sentido. O PIB brasileiro, é claro, né? Você tem aí, como falando, tem a parte do agronegócio, é uma parte importante. As agências de risco de S&P, Moody's, todas elas já estão começando a ver essa parte de risco físico e risco de transição, né? Porque a transição é para uma economia pós carbono, né? E fazer isso não é fácil. Tem países como, por exemplo, Equador, que são exportadores de petróleo, né? É totalmente dependente. Eles teriam que gerar uma economia nova, né, para poder escapar disso, né? Então, o desafio para o Brasil talvez seja menor do que os outros, mas não pode dormir no ponto. Muito bem, obrigado, Jonas. Agora eu vou pedir para o Delfiol abrir o microfone dele e fazer a pergunta, ok? Ok, obrigado. Boa noite a todos. É mais um testemunho. Eu estou morando aqui em Campinas, em minha casa, aqui no condomínio, tem uma área de preservação permanente, 600 metros quadrados. Ao longo de 21 anos, eu venho plantando árvores nessa área. Já existiam árvores quando nós aqui chegamos, e plantei algumas que dão uma demonstração de que, num espaço de tempo muito curto, você cria uma floresta. Aqui tem guarantã, cabriúva, pau-marfim, canafístula, jequitibá. Eu procurei diversificar ao máximo, cerca de 40 árvores que nós plantamos aqui. E, recentemente, nós plantamos uma que é um verdadeiro fenômeno.
Guapuruvu. Em 5 anos, já passou de 10 metros de altura. Tenho, fora de Campinas, um lote num condomínio rural e tem uma mata, também de área de preservação permanente, de cerca de 1 hectare. Há cerca de uns 8 anos, houve uma espécie de tufão aqui em Campinas, uma destruição. O tufão foi de pontos em pontos na cidade, depois teve uma trajetória, uma coisa, um fenômeno muito raro, mas passou bem em cima da minha mata lá. Eu fui no dia seguinte ao fenômeno, tenho fotografias, a mata praticamente toda destruída. Se você vai hoje lá, você não reconhece. Não, a capacidade de recuperação é incrível. Em 8 anos, a mata voltou totalmente. Pô. Eu gostaria que o Flamínio comentasse esse tipo de experiência, porque, para mim, demonstra que falta vontade. Se houver vontade, você recupera esse país em florestas, em áreas que não estão sendo aproveitadas. Obrigado, Delfiol. E principalmente em mata ciliar, ao longo dos rios. Aí tem água, porra. Exatamente, Delfiol. Flamínio, por favor. A própria natureza tem um mecanismo que parece mágico, né? Existem plantas colonizadoras, plantas pioneiras, e toda vez que uma área está intocada, aquilo lá vai se renovando. Agora, um detalhe sobre escala: a Amazônia é uma mega floresta. O solo da Amazônia é pobre, é arenoso. E aquela floresta exuberante, ela se alimenta de reciclagem de nutrientes. Então, são as folhas, os galhos que caem, o xixi e as fezes dos animais. Então, realmente, essa agrofloresta ela tem um potencial gigantesco, porque você trabalha no fluxo da natureza. O que essa agricultura de monocultura faz é trabalhar no contrafluxo. É como você pegar uma bicicleta e andar na contramão na Via Dutra. Você tem que seguir a corrente. E todas as florestas tropicais são exuberantes e ficaram lá milhares ou milhões de anos só recebendo xixi, cocô e biomassa morta. Eu acho que essa dependência de adubo químico e veneno é uma coisa absurda. Ela engessa, principalmente os pequenos e médios agricultores. Eu acho que a gente tem que apostar na floresta produzindo alimentos. A floresta em pé, como diz o Nobel, né? A floresta Economia da floresta em pé. Obrigado, Flamínio, aí pela resposta. Eu vou passar... Obrigado ao Delfiol também pela apresentação, pela fala. Né, Delfiol? Quer falar mais um pouco? Paulo, mas é isso mesmo, rapaz. Se você tem essa consciência de que você pode recuperar, eu diria principalmente ao longo dos rios, já tem água ali, pô. O custo disso, meu Deus do céu, pô. Nós temos que recompor as áreas, né, onde tem a mata ciliar, dando continuidade, formando um contínuo para que os animais possam andar. Essa é uma política que já existe, né, e que pode ser incentivada. A legislação é muito clara em relação a isso, dependendo da região, há necessidade. É proibido você derrubar matas de 20, chega até 80 metros de distância do eixo do rio. Falta aplicar a legislação, né, Delfiol? A legislação existe, né? Bom, obrigado, Delfiol. Eu tenho agora a pergunta do Ricardo Pinheiro, por favor. Pois é, eu acho que o meu comentário vai exatamente na sequência dos últimos comentários. Porque o que eu tenho percebido é o seguinte: o Brasil acabou de falar lá em Washington que nós temos 85%, né, da floresta protegida, a floresta nativa brasileira, né?
Aí eu fiquei pensando em onde é que está ancorada essa proteção. Tem uma parte grande, eu acho que 90% disso são florestas protegidas, entre aspas, porque são reservas. Então, essa floresta nativa e reservas. Então, seria isso o grande potencial que a gente deixou que os outros índios, por exemplo, fizessem a proteção. Isso não está ocorrendo porque a ilegalidade é que está vencendo. Nós estamos perdendo essa guerra. Quer dizer, a ocupação ilegal das reservas para a produção, nós não conseguimos. Então, nós estamos falando de recuperação de floresta degradada, do arco, dos 15% da Amazônia, mas tem aí, sei lá, 80%, 70%, 80%, que são as matas nativas, onde a ilegalidade é que está vencendo. Essa guerra está perdida? Essa é a pergunta. Essa guerra está perdida? Se ela estiver perdida, nós vamos tratar de 15% e vamos deixar 70% desaparecer? Então, eu acho que isso me chama muita atenção, isso. Nós não temos capacidade de proteger os 85% e vamos correr atrás de recuperar 15%. Não estou falando que não devamos fazer isso. Mas estou olhando que tem um outro componente sério aí que nós estamos perdendo a guerra, que é a ocupação ilegal da Amazônia por atividades que vide o que está acontecendo recentemente lá, quando se trata de uma área bastante remota. Mas aí é um ponto de reflexão, porque não basta essa boa vontade nossa do ponto de vista mais técnico. Eu acho que tem que entrar outros elementos. Eu queria tem alguém com o microfone aberto aqui, dando microfonia. Bom, então, essa questão, eu acho que a grande questão, por exemplo, de um ITA da Amazônia, né? Acho que se debruçar sobre, por exemplo, segurança na Amazônia. Hoje nós temos drones, né? Os drones que são usados aí do ponto de vista de guerra, né? Já com sucessos, a gente vê processos de encontrar pontos determinados e atacar esses pontos determinados, pode perfeitamente, né, ajudar, compor um sistema de proteção da Amazônia para ampliar a ação que hoje ocorre através das Forças Armadas, através dos órgãos como a FUNAI, como, enfim, todos os órgãos ligados e responsáveis pela segurança naquela área. É uma área grande, né, Ricardo? Efetivamente uma área extremamente complexa, o processo é complexo. Mas se a gente chegou a ter a terceira maior companhia de produção de aviões do mundo, por que nós não podemos atacar esse problema? Na medida que a gente ataca esse problema, nós vamos ter mais recursos destinados ao país para fazer melhor. Porque cada vez que se conserva a floresta amazônica, não só o clima aqui no Sudeste vai ser melhor, mas o clima mundial vai ser minorado. O Nobre mostrou esse circuito dependente de vários pontos. Ele mostrou que tem um ponto central no Oceano Atlântico, que é um ponto de monitoramento da temperatura que representa um movimento total circular da atmosfera. E que, para que essa diminuição de temperatura, ou para que a manutenção da temperatura nos níveis aceitáveis de manutenção dos acordos de Paris, né, você precisa atuar em diversos pontos, inclusive na floresta amazônica, que é um ponto central desse processo. E acho que as propostas que o Nobre vem fazendo, elas
deveriam motivar-nos, nós iteanos, a buscarmos trabalhos voluntários, organização de participação voluntária da inteligência brasileira, para que ocorra essa possibilidade de controle dessa temperatura, porque não vai fazer bem só para a gente, vai fazer bem para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então, acho que essa ideia da que a gente haja local, o local hoje é a Amazônia, me parece. A gente tem que expandir, né? A ideia do Delfiol de fazer a reflorestamento lá próximo, que já é uma excelente ideia, nós temos que expandir isso de alguma maneira, e o ITA da Amazônia parece ser um ponto para nos atrair a buscar soluções em conjunto com as iniciativas mundiais, né? Para que a temperatura se mantenha num 1,5 grau de elevação e a gente minore, a gente combata essa situação. Eu sou muito entusiasmado, fiquei muito entusiasmado com a proposta do Nobre, realmente. Pessoal, estamos chegando ao final desse dia e eu queria saudar o Flamínio. Hoje eu não estou com vinho, viu, Flamínio? Estou aqui com um chocolatinho quente. E o Flamínio quer apresentar o livro dele. Por favor, Flamínio. Pode falar, abre o microfone, Flamínio, que você está com o microfone fechado. O sumário já está na capa do livro. Abaixa um pouquinho para a gente. Isso. Energias renováveis, atitudes sustentáveis. Acho que é isso mesmo, né? Vamos mudar também nossas atitudes de uma maneira geral. Eu vou deixar de comer muita carne, eu vou diminuir, eu vou comer mais. Vou entrar mais. Mas aí, pessoal, sextou, parabéns a todos e estamos encerrando aí o dia de hoje. Muito proveitoso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Abraço. Legal. Obrigado. Parabéns aí. Tudo de bom. Abraço, Flamínio. Abre o microfone aí, Flamínio.